A história começa exatamente de onde paramos, na segunda temporada. O guarda número 11 não matou o jogador 246, apenas o feriu e o levou para a sala de cirurgia para supostamente retirar seus órgãos. Por outro lado, levaram Ji-un de volta para o quarto em um caixão, embora ele estivesse muito mal, porque as vozes em sua cabeça tinham ficado mais fortes. Ele se culpava pela morte de seu melhor amigo e dos outros jogadores que o seguiram na rebelião. Por isso, ele implora aos guardas que o matem, para não continuar sofrendo. O líder impiedoso o acorrentou à cama para impedir que tentasse suicídio. Na hora de decidir se continuariam jogando, o voto de Ji-un é anulado. Os jogadores do lado do círculo agora eram muitos mais e ameaçavam aqueles que votavam no X para que mudassem seu voto. O número 100 começa a lhe incomodar Ji-un e diz que é muito estranho ele ser o único que voltou com vida. Ele acha que Ji-un sacrificou os outros para ter mais dinheiro, por isso o parabeniza. A xamã diz a ele que as almas que estão atrás dele agora são muito mais numerosas e que as vozes em sua cabeça só vão ficar mais fortes. Ji-un, irritado, a ataca e diz para ela não falar do que não sabe. Por sua vez, a guarda 11 chegou à sala de cirurgia e fez todos acreditarem que estava do lado deles. Mas quando eles se descuidam, ela saca sua arma e elimina todos, exceto o doutor. Já que o ferimento do jogador 246 era profundo e precisava que alguém o salvasse. No dormitório, todos começam a comer. Todos, exceto Ji-un, que não conseguia nem se mover. Ele estava como uma alma penada, como se estivesse morto em vida. A jogadora 122 pede desculpas por não ter voltado com as munições, mas o jogador número 7 diz que tudo é culpa de Taejo, porque ele ficou paralisado e se escondeu em um canto, não levando as munições. Ji-un acredita nela e pensa que talvez tivessem vencido se ele tivesse chegado a tempo. Por sua vez, Ji-un e sua equipe não tinham encontrado a ilha. Além disso, o capitão era um ótimo mentiroso, sempre os mantinha afastados da ilha. Mas Bon-sok começa a suspeitar dele, porque o viu com uma chave de fenda quando ouviu aquele barulho estranho. Mas Ji-un diz a ele que o salvou e que o ajudou a procurar a ilha durante todo esse tempo, por isso ele não pode suspeitar dele. Por sua vez, Ji-un havia começado a sentir ódio, achava que Taejo era o culpado. Ao sair do dormitório, o ódio de Ji-un só aumentava. Porque los cadáveres de sus compañeros estaban colgando. Luego era hora del cuarto juego, el cual se llamaba Escondidas. Los jugadores se dividen en dos grupos seleccionados al... Sua parte se tornou boa. Taja, los azules tienen una llave las cuales pueden abrir las puertas. E por sua vez, se encontrassem a porta secreta, poderiam sair e vencer. Claro, o capitão se tornou um jogador e por sua vez, o capitão se tornou um bom jogador. Para poder ganar, si no logran eliminar a nadie en el tiempo establecido, serán descalificados. Sua parte se tornou um bom jogador e por sua vez, o capitão se tornou um jogador e por... 6 ocupe su lugar, así nadie sospechará de ellos, o eso es... O capitão se tornou. Volviendo con el juego, la señora y su hijo estaban en equipos distintos. A senhora estava no lado vermelho e deveria assassinar alguém se quisesse passar. Mas ainda bem, o guarda diz a eles que podem mudar de equipe antes que o jogo comece. A senhora aceita e troca com seu filho porque ela era boa demais e sabia que nunca conseguiria assassinar ninguém. Por isso, ela pede ao filho que não se preocupe com ela, que se concentre em passar de fase e que não a procure. Enquanto isso, Juno estava prestes a voltar para procurar a ilha, mas Bon-sok diz que não vai, porque confia muito em seu instinto. E sabe que o capitão está escondendo algo, por isso vai ficar em terra para investigar. Voltando à ilha, o jogo estava prestes a começar. Por isso, a jogadora 222 troca com seu ex-namorado, porque não se sentia capaz de eliminar ninguém. Além disso, seu ex promete que uma vez que eliminar alguém, irá protegê-la. Uma vez prontos, o time azul sai primeiro. Eles tinham 2 minutos de vantagem para correr e procurar a saída. Mas como o lugar era grande demais, eles combinaram de gritar se alguém encontrasse a saída. Mas 2 minutos não foram suficientes. Depois, os jogadores vermelhos saem para caçar. Ji-un, por sua vez, estava sedento de vingança. A única coisa em que pensava era acabar com Taejo. O jogador 333 se une ao viciado para que assim fique mais fácil.
Por sua vez, a jogadora 120 ajuda a idosa e a jogadora 222. Como elas eram fracas, sabia que não durariam muito. Os jogadores vermelhos, por sua vez, aos poucos começaram a encontrar jogadores azuis e os eliminavam sem piedade. Até mesmo aqueles que pareciam ser bons se tornavam impiedosos. Outros, ingênuos, acreditavam na xamã e que ela os ajudaria a sobreviver. Outros, como o jogador 100, formavam alianças momentâneas para assim usar os outros a seu favor. Ao que parece, havia 3 tipos de chaves: círculo, triângulo e quadrado. Por isso, um grupo de 3 era o ideal, como o grupo da jogadora 120 e suas amigas. Mas, para o azar delas, a jogadora 222 estava cada vez mais fraca, mal conseguia andar sozinha. Ji-1, por sua vez, estava completamente louco, procurava desesperadamente por qualquer um que se parecesse com Tejo. Ele não se importava em ser eliminado, só queria acabar com ele. Ao mesmo tempo, o jogador 333 e seu companheiro conseguem encontrar um membro da equipe azul, mas ele não iria se deixar eliminar sem lutar. Mas como ele não tinha armas e eram 2 contra 1, ficou muito difícil se defender. No final, ele é ferido e ambos entram em acordo para assim conseguir meio ponto. Por sua vez, o grupo da jogadora 120 é atacado. Por serem 3 mulheres, tentam escapar, mas a jogadora 222 torce o pé ao subir as escadas. Então fugir já não é uma opção. A jogadora 120 é obrigada a lutar. Ainda bem que ela era bastante forte e consegue vencer seu agressor. Mas o pé da jogadora 222 estava completamente destruído. Se antes ela já era um peso, agora ela era um fardo. Mesmo assim, suas amigas não a abandonam. Por sua vez, o jogador 333 e seu companheiro eliminam sua segunda vítima, assim conseguem passar. Mas o amigo de Thanos era muito astuto e diz para continuarem matando, porque quanto mais eliminarem, mais dinheiro terão. Ele concorda e começa uma caçada sem controle. Ao ouvir seu nome, a jogadora 222 pensa que seu ex vai cumprir a promessa. Jun, por sua vez, ignorava tudo ao seu redor. Ele encontrará Tejo. Enquanto isso, ele tentava fugir e quando quase foi morto, consegue se defender e assim pega uma arma, embora tenha ficado bastante ferido. Voltando para as garotas, a jogadora 222 queria que a deixassem. Seu pé já não aguentava mais. A avó diz que vai ficar com ela, mas nesse momento sua bolsa estoura e ela começa o trabalho de parto. A senhora ajuda como pode, mas dar à luz é muito difícil, e dar à luz em um lugar como aquele é ainda mais difícil. Ao mesmo tempo, a xamã entrou na porta errada e sacrificou seus seguidores para se salvar. Depois, a xamã encontra Tejo e em seguida Guion, que queria eliminá-la pelas coisas que ela disse. Mas ela diz a ele que Tejo está lá fora e que está deixando um rastro de sangue. Guion o segue e a xamã mais uma vez se salva. Enquanto fugia dos vermelhos, a xamã consegue encontrar a saída. Mais uma vez os deuses a favorecem, ou era isso que ela dizia? Porque para abrir a porta, cada um tem sua parte. O jogador número 100 estava desesperado, o jogador 333 e seu companheiro estavam por perto, por isso ele finge estar morto e, para sua sorte, eles acreditam. Depois ele encontra a xamã, ela diz que encontrou a saída e que com suas 3 chaves já podem ir embora. Mas, como era de se esperar, ao abrir a porta o senhor atrai, ela fica presa, a um passo de poder vencer. E, para o azar dela, o garoto fraco entra no quarto. Ele tinha encontrado o colar de Thanos e tinha tomado um comprimido, por isso estava alucinando. E quando a xamã grita com ele, o garoto se assusta e acaba matando ela. Voltando para as garotas, a jogadora 222 teve uma filha, ela estava saudável, todas ficam emocionadas porque é um sinal de esperança. Mas um jogador vermelho ouviu os choros e a jogadora 120 mais uma vez teve que lutar. Dessa vez foi muito mais difícil, mas no final ela conseguiu vencer. Embora não tenha saído ilesa, graças a essa luta ela conseguiu encontrar a saída. Mas em vez de ir embora e se salvar, ela volta para buscar suas companheiras, diz a elas que encontrou a saída e que agora podem ficar tranquilas. Mas nesse momento, o jogador 333 a apunhala pelas costas, a jogadora 222 vê isso apavorada, porque se supunha que ele já tinha vencido. Mas pelo menos ele conseguiu cumprir sua promessa, por isso ele a deixou em paz e foi com seu companheiro continuar a matança.
A idosa estava arrasada. Depois de chorar por sua amiga, ela diz que é hora de ir embora, porque a saída deve estar perto. Mas nesse momento, chega seu filho, que ainda não tinha eliminado ninguém. O tempo dele já estava acabando. Ele queria eliminar a jogadora 222, que não podia se defender. Sua mãe diz para ele não fazer isso e que, em vez disso, a mate. Mas ele responde que nunca poderia matar a própria mãe. Por isso, a senhora não teve outra escolha a não ser esfaqueá-lo. Esse jogo havia corrompido seu filho e ela não podia deixar que ele se tornasse uma má pessoa. Por isso, preferiu esfaqueá-lo antes que ele sujasse as mãos. Por sua vez, Ji-hun encontra Tae-ho. Ele conta toda a verdade, que ficou assustado e entrou em pânico, porque na verdade nunca serviu no exército. A tatuagem que ele tinha era falsa, ele nunca esteve na marinha. Ji-hun não acredita nele e diz que tudo foi culpa dele. Tae-ho implora por piedade, mas depois ataca Ji-hun com uma faca quebrada, dizendo que não é culpa dele, que o único culpado é o próprio Ji-hun. Se não fosse pelo seu plano maluco, eles venceriam as próximas eleições e todos iriam para casa com dinheiro. Os dois começam a lutar e no final Gi-hun acaba tirando a vida de Tae-ho. Depois, Ji-hun se sentiu culpado e admite que Tae-ho estava certo, que se não fosse por ele, os outros teriam sobrevivido. Por isso, ele também tenta tirar a própria vida, mas mais uma vez, os caras, os guardas, o salvam. Ao mesmo tempo, o jogador número 7 ainda estava vivo, mas como não conseguiu eliminar ninguém, sabia que logo seria eliminado. Por isso, ele pede desculpas à mãe e se despede dela. A senhora chora inconsolavelmente porque sabe que condenou o filho. Por sua vez, os membros VIP já haviam chegado à ilha. Desta vez, não eram os mesmos idosos dos jogos anteriores. Além disso, eles vestiram os uniformes e estavam eliminando os jogadores pessoalmente. Parece que a cada ano eles convidavam pessoas diferentes, por isso esses jogos são tão exclusivos, porque você não escolhe quando ir. Quando eles voltam para o dormitório, o amigo do Thanos estava desesperado, porque tinha perdido suas pílulas mágicas e sem elas estava perdido. Depois chega a senhora e a jogadora 222 com seu bebê. No quarto jogo, 35 jogadores foram eliminados e agora só restam 25. Com o dinheiro que foi acumulado, muitos já poderiam ir embora. Mas a ganância humana não tem limites. Enquanto isso, em terra firme, Bonsok descobre que o capitão do navio é realmente suspeito. Ninguém na cidade o conhece. Tudo o que ele disse parece ser mentira, mas Bonsok não tinha nada concreto. Então, Juno não estava convencido. Além disso, ele havia encontrado a ilha onde seu irmão atirou nele, então sabe que está muito perto de encontrar a Ilha dos Jogos. Voltando para a ilha, os membros VIP estavam muito animados, mas acreditavam que agora os jogadores iriam escolher. Um deles tem aproximadamente $1 milhão. Com isso, seria suficiente para pagar suas dívidas e viver confortavelmente. Mas o líder diz para não se preocuparem, porque o ser humano sempre quer mais. Está na sua natureza ser ganancioso. Um a um, começam a votar, alguns mudam de lugar, até o amigo de Thanos queria ir embora, mas a maioria vota para jogar de novo. Por isso, a senhora implora para que pensem no bebê que acabou de nascer. Ela até se oferece para lhe dar o pai dela. Com esse dinheiro já teriam o suficiente para viver uma vida inteira. Ela implora que votem para voltar para casa, mas ninguém lhe dá atenção e a maioria vota para continuar jogando. Enquanto isso, os guardas descobrem o desastre que a guarda número 11 fez. Mas, como ela substituiu o médico pelo jogador que salvou, o executivo acha que a culpa é dela. Mas a guarda número 11 tinha se infiltrado no escritório do executivo e diz a ele que tudo foi ideia dele. Ela ameaça assassinar os VIPs se não a deixarem ir, então o executivo não tem outra escolha a não ser dar o que ela pede. No quarto, a senhora, tão bondosa como sempre, diz à jogadora 222 que ela deve se alimentar bem, porque seu bebê precisa dela agora mais do que nunca. Ela pede desculpas pelo que aconteceu com seu filho, mas a senhora diz que não foi culpa dela. À noite, ela cobre o bebê e se despede da jogadora 222, depois diz a Guilhome para parar de se culpar. Nada do que aconteceu foi culpa dele. A vida é muito injusta, as pessoas más culpam os outros e seguem em frente, mas as pessoas boas se culpam pelo resto da vida. Ela confessa que o filho dela era igual a ele, por mais que tentasse as coisas não davam certo e ele se culpava por tudo de ruim que acontecia.
No final, ele pediu desculpas por não ter conseguido passar. Por isso, ela se sente muito culpada, pois continua sem o filho e não acredita que pode seguir em frente. Então ela pede para Guillaume cuidar da jogadora 222 e do bebê dela, sabe que ele é uma boa pessoa e que pode confiar a ele essa tarefa difícil. Enquanto isso, Bonsock encontra a casa do capitão e decide descobrir de uma vez por todas se ele trabalha para os vilões. Mas havia um cachorro enorme na porta. Mesmo assim, ele consegue entrar na casa e, como diz o ditado, quem procura, acha. Ele consegue encontrar uma foto onde o capitão aparece com aquele que dava os tapas, mas então o cachorro se solta e o ataca. Por isso, ele não tem outra escolha a não ser atirar nele. Quando estava prestes a ir embora, ele encontra um poço com um uniforme rosa e muito dinheiro, mas para o seu azar, a polícia também chega. No dia seguinte, a senhora havia se suicidado, não aguentou mais o peso de ter assassinado o próprio filho. Por sua vez, os guardas descobriram que o jogador 246 ainda estava vivo e que ele havia substituído o guarda número 16, então eles não poderiam mais deixá-los ir. Nenhum jogador podia escapar da ilha. Mais tarde, começa o quinto jogo. A jogadora 222 estava realmente mal conseguia andar. Por isso, Ji-un se oferece para ajudar com o bebê, evitando que ela o machuque acidentalmente. Ela desconfia no começo, mas no final não tem outra escolha a não ser aceitar, porque se ela morrer, o bebê dela também morre. Ela admite que pensou em deixá-la, mas não teve coragem. Ji-un diz que tem uma filha, e apesar de não ter sido um bom pai, vê-la crescer foi o melhor de sua vida. Por isso, ele promete ajudá-la, mas o próximo jogo era pular corda, por um caminho muito estreito. Um dos VIPs apostou na jogadora 222, mas agora era impossível que ela conseguisse passar. Por isso, outro VIP diz que, para deixar mais emocionante, obriga ela a passar junto com o bebê. Isso só para ver até onde uma mãe pode ir por seu filho, ou seja, puro entretenimento. As regras eram simples, só precisavam atravessar para o outro lado. Os que ficarem serão eliminados. Ji-un quer passar junto com a jogadora 222 e deixar o bebê para depois voltar e buscá-lo. Mas os guardas dizem que ela também é considerada uma jogadora e, portanto, também deve passar ou será eliminada. Ji-un, furioso, não sabe o que fazer, então pede para a jogadora 222 esperar, que ele vai passar primeiro com o bebê e depois voltará para buscá-la. Mas ninguém se decidia a começar. Por isso, o garoto fraco usa a cruz de Thanos para fazer com que o viciado não faça nada, e pensa que ali estavam seus comprimidos mágicos. Mas quando chega à cruz, ela estava vazia, então, decepcionado, ele perde a vida. Ji-un, por sua vez, sabe que não tem muito tempo, então pega o bebê e começa o jogo. Pular corda com o bebê era difícil, e ainda havia um buraco na ponte. Mesmo assim, ele consegue atravessar. Isso dá esperança aos outros, que começam a atravessar. Por isso, Ji-un já não pode voltar para buscar a jogadora 222. Além disso, quando o segundo chega, ele começa a empurrar os outros jogadores. Ele quer eliminar todos de uma vez para ficar com todo o dinheiro. Isso atrasa muito o jogo, e Ji-un sabe que se continuar assim, ninguém vai se atrever ao atravessar. Por isso, Ji-un ameaça empurrar o jogador se ele não deixar o resto passar. Assim ele começa a apressar a fila. Por sua vez, o jogador 333 pede desculpas à sua ex por ter matado a amiga dela, mas pede que a deixe ajudá-la. Ela não quer porque sabe que o pé estava muito machucado e o caminho era muito estreito. Voltando para Ji-un, o jogador 96 o ataca pelas costas. Para se defender, ele não tem outra opção a não ser jogá-lo no vazio. Depois, ele pede para todos se apressarem porque já só restavam 3 minutos. Mas o jogador 125 estava completamente exausto e demora demais para atravessar. No final, só resta 1 minuto. E quando Ji-un quer voltar para buscar a jogadora 222, ela diz para ele não fazer isso e que é melhor ele cuidar da filha dele. Em seguida, ela se joga no vazio. Os VIPs aproveitaram o espetáculo, mas eles queriam eliminar o bebê, embora aquele que apostou na jogadora 222 não concordasse. Ele diz que como é filha dela, deve ter o número dela. Então agora o bebê é a jogadora 222. Quando eles voltam para o quarto dos 25 jogadores, 16 foram eliminados. Agora só restam 9. Os outros jogadores acham que é um erro, porque só tem 8. Mas os guardas dizem que o bebê cruzou a linha de chegada.
e agora está com o número da mãe, portanto, cada um vai receber menos dinheiro. Por isso eles querem eliminar o bebê. Assim, vão ter mais dinheiro. O jogador 333 era um covarde que nem sequer se abala. Ainda bem que os guardas avisam que a violência não é mais permitida no dormitório. Enquanto isso, Bonsock foi preso e entregou todas as provas para a polícia. Como esperado, não acreditam nele, acham que é louco e apenas um ladrão comum. Como ele já tinha antecedentes, dizem que ficará preso por um bom tempo. Depois, a polícia avisa o capitão que invadiram sua casa para roubar. Bonsock aproveita isso e rapidamente liga para Juno, para dizer que ela estava certa, que o capitão trabalha para os bandidos. Juno percebe isso, mas já era tarde demais. O capitão acabou com todos no barco. Só restaram Juno e o líder da equipe vivos, mas no final, Juno consegue eliminá-lo com um arpão. Depois, ela pergunta ao capitão por que salvou sua vida. Ele responde que foi por ordens do irmão dela, ele ordenou que o mantivesse vivo e longe da ilha. Voltando aos jogos, os participantes receberam um grande banquete. Inclusive prepararam leite para o bebê. Depois, eles devem votar se continuam ou desistem. Mas, para que continuem jogando, eles revelam que no jogo final, eles precisam eliminar apenas 3 jogadores e os 6 que restarem serão os vencedores. Isso faz com que todos fiquem animados, porque só precisavam formar um grupo de 6 e eliminar o resto. Por isso a maioria quer continuar jogando, até mesmo o jogador 333, que supostamente é o pai do bebê. Enquanto isso, do lado de fora, Juno quer arriscar e continuar procurando a ilha. Ele sabe que não lhe resta muito tempo e que deve chegar antes que os jogos terminem. Por sua vez, a guarda número 11 e o jogador 246 estavam fugindo. Mas o executivo diz que eles não vão chegar muito longe, porque enviou uma equipe para caçá-los. Além disso, ele diz que não importa onde se escondam. Ele sabe que a filha do jogador 246 está no hospital, e eles irão atrás dela se ele não se entregar. Por isso, ela decide deixar que ele fuja sozinho, enquanto ela retorna para a ilha. Mas o barco tinha um rastreador. À noite, 6 jogadores formam uma equipe e prometem ficar juntos e eliminar os 3 mais fracos. Por isso, o líder chama Ji-un para dizer a ele que precisa tomar uma decisão. Ele lhe dá uma faca e diz que deve acabar com os jogadores enquanto dormem. Caso contrário, eles acabarão com ele. Jun pega a faca e quer assassinar o líder, mas ele diz para fazer isso que isso não vai mudar nada, porque alguém vai ocupar o lugar dele no dia seguinte. E os jogos vão continuar do mesmo jeito, por isso ele promete que, se eles matarem os outros jogadores, ele e o bebê serão declarados vencedores. Esse foi o mesmo acordo que Yunnan ofereceu ao líder, quando ele ainda era um jogador. Mas, diferente de Ji-un, o líder aceitou e matou todos os seus companheiros. Foi assim que eles o recrutaram. Mas Ji-un não era como ele. Quando ele estava prestes a matar o jogador número 100, ele se lembra de Sebiok, que pede para ele não fazer isso porque ele não é como eles. De madrugada, o guarda número 11 chega ao escritório do executivo e o ameaça para que apague os arquivos do jogador 246. Mas antes que ele o mate, diz que há mais um, o arquivo impresso, que está no escritório do líder. Mas quando estavam no elevador, o executivo consegue tirar a arma dele, e assim eles começam a lutar corpo a corpo. O executivo era muito forte e deixa ela gravemente ferida. Ele diz que ela deveria ter feito o que ele mandou. Mas antes de matá-la, seu subordinado o chama para avisar que ele deve voltar para a base de controle, porque o jogo estava prestes a começar. Mas a guarda número 11 aproveita e chama o elevador. Assim, ela consegue pegar a arma, e quando o executivo tenta matá-la, já era tarde demais. Enquanto isso, o último jogo começa. Mais uma vez, seria o jogo da Lula, mas desta vez nas alturas. Em cada figura, eles devem eliminar um jogador e avançar para a próxima figura. Se não eliminarem ninguém, todos perdem. Os 6 capangas querem eliminar primeiro o bebê, mas Ji-un diz a eles que não vai entregá-la. Eles dizem para ele não ser tolo, que o bebê perdeu a mãe e que ela não tem chance de sobreviver. Mas Ji-un diz que se quiserem eliminá-la, terão que eliminar os 2. Os capangas não veem problema nisso, mas o jogador 333 diz que eles não podem fazer isso, porque desse jeito eles teriam que eliminar mais uma pessoa, e não restariam os 6 como tinham planejado. Então ele propõe eliminar primeiro o jogador 125.
já que ele estava tendo alucinações devido à abstinência por não tomar os comprimidos que Thanos deixou para ele. Ele fica irritado e tenta se defender, mas o jogador 333 pega a barra de ferro e o elimina. Na fase seguinte, os capangas mudam de tática. Dizem para Ji-un que se ele entregar o bebê, na próxima fase decidirão quem será eliminado por sorteio. Mas, mais uma vez, ele se recusa. Por isso, novamente ameaçam jogá-los para fora. Ele diz que, se fizerem isso, terão que lutar entre si. Então todos começam a ficar assustados. Enquanto isso, aguarda. Encontra os arquivos de todos os jogadores e coloca fogo neles. Por sua vez, o jogador 246 estava sendo perseguido pelos guardas, e para seu azar, eles conseguem acertá-lo com o bastão, mas, quando estão prestes a acabar com ele, Juno chega e consegue salvar a vida dele. Mas, para que não atirem nele, o jogador 246 confessa que ele não é um guarda, e sim um jogador. Juno o escaneia e confirma que é verdade, por isso pede para ele dizer onde está a ilha. Assim, finalmente... Juno finalmente encontra a bendita ilha. Depois, cura o jogador 246 e diz para ele esperar junto com seu companheiro, porque a guarda costeira chegará em breve e eles devem guiá-los até a ilha. Voltando ao jogo, o jogador 333, ele bolou um plano para tirar o bebê de Ji-hun. Eles planejavam jogá-lo no vazio e pegá-lo antes que caísse. Assim, só o bebê cairia. E ele seria eliminado na próxima rodada. Mas Jun ainda tinha a faca que o líder lhe deu. Se defender. Mas o jogador 333 estava pronto para empurrá-lo. Embora, ao que parece, ele não era um pai tão ruim, porque ele trai seu companheiro e o elimina. Seus supostos companheiros estavam confusos e perguntam por que ele fez isso. Ele confessa que é o pai do bebê e que todo esse tempo fingiu para poder salvá-la. Um desconfia dele, mas lembra de tê-lo visto conversando com a jogadora 222, por isso acha que pode ser verdade. Depois, os outros dizem para baixarem as armas, porque já eliminaram alguém. E nas rodadas seguintes, só precisam escolher alguém aleatoriamente. Mas o jogador 333 diz que não acredita neles, porque o mais provável é que acabem sendo traídos, já que eles são 4 e eles apenas 2. Por isso, os capangas pegam um dos deles e o espancam brutalmente. Eles dizem que ele será o próximo eliminado. Assim, não há motivo para duvidar. Mas Ji-hun e o jogador 333 continuavam desconfiando deles. Além disso, Ji-hun não estava satisfeito com isso. Ele não acha que as coisas devem ser feitas assim. Ele sugere decidir na sorte, mas sem incluir o bebê. Eles ficam irritados e dizem para ele não brincar. Por isso, eles começam uma briga novamente. Mas Ji-hun consegue se defender e acaba tirando a vida do seu rival. Por sua vez, o jogador 333 faz o mesmo. Por isso, agora só restam o que foi espancado e o velho malvado. O jogador número 100 diz a eles que fizeram um ótimo trabalho e que agora todos podem ganhar. Mas o jogador 333 faz o que estávamos esperando desde o início da temporada. Ele não ouve e o joga no vazio. Aqui vai uma curiosidade. Sua morte foi exatamente como a xamã previu. Pelo menos, ela acertou uma de suas previsões. Assim, eles conseguem passar para a próxima rodada. Mas aquele que ia ser sacrificado diz que se cansou de ser a oferenda e não quer mais continuar jogando. Por isso, decide se suicidar. Agora, só restam eles 3. O primeiro a passar é o jogador 333. Todos pensamos que era un buen padre, pero en realidad estaba completamente corrompido. Su avaricia no Que não pode ser salvo. sacrificarse por su hija, así que le dice que se le entregue o todos. E ele se oferece para ser eliminado no lugar do bebê, mas o jogador 333 não confia nele. Ele acha que ele teve algo a ver com a jogadora 222 e é por isso que está tão empenhado em salvar o bebê. No final, o De otra más que entregársela. Mas quando a ponte começa a desaparecer, ele pula com a faca para enfrentá-lo. Quer cumprir sua promessa a qualquer custo. Mas o jogador 333 estava insano. Ele estava disposto a sacrificar a própria filha só para se salvar. Ji-un implora para que ele não faça isso, por isso entrega sua faca. Mas quando ele começa a atacá-lo, Ji-un consegue se defender, e enquanto lutam, os dois caem.
Embora Ji-un consiga se segurar em uma barra de aço, o jogador 333 se agarra ao casaco de Ji-un. Mas as costuras do terno eram baratas, e o jogador 333 é eliminado. No final, só restam Ji-un e o bebê. A eliminação do jogador 333 não conta porque não apertaram o botão. Então Ji-un precisa tomar uma decisão, salvar a si mesmo ou salvar o bebê, porque se não fizerem nada, ambos vão morrer. Gi-un no lo duda, arropa a la bebé E ele se despede dela. Depois olha para os VIPs e diz: "Não somos cavalos, somos seres humanos." Em seguida, ele se joga no vazio. A guarda número 11, que estava prestes a se suicidar, ouviu o choro do bebê e viu Ji-un dar a vida por alguém que mal conhece, alguém que nem sequer é capaz de reconhecê-lo. Isso enche ela de esperança, ou seja, Ji-un não salvou apenas o bebê, mas também a guarda número 11. Os VIPs ficam atônitos, mas são obrigados a fugir porque a guarda costeira estava próxima. E precisavam destruir todas as evidências antes que chegassem. Por isso, como os jogos já tinham acabado, iniciam a autodestruição. Juno chegou tarde demais. Embora tenha conseguido ver seu irmão antes de ir embora, ela perguntou por que ele fez tudo isso. Ele apenas a olhou, mas não respondeu. Por sua vez, os VIPs e os guardas, incluindo a número 11, são evacuados. Meses depois, alguém rouba todo o dinheiro que Gi-on tinha guardado. Também vemos que o jogador 246, ele voltou a trabalhar no parque. Embora não tenha ganhado o dinheiro, muitos se uniram para ajudá-lo a salvar sua filha. A guarda número 11 vai visitá-lo. Ele fica muito feliz ao saber que ambos estão bem. Mais tarde, pessoas que buscavam gente do norte informam que encontraram uma garota semelhante à descrição de sua filha. Ela fica emocionada porque pode voltar a ver sua filha. Bong-sok, por sua vez, sai da prisão. Ele foi acusado de roubo e de resistência à prisão. Juno foi recebê-lo e lhe dar a má notícia. No fim, não pegaram os bandidos e alguém roubou o dinheiro de Ji-un. Bong-sok espera que tenha sido ele, porque eles não sabiam que ele estava morto. Quando Juno volta para casa, o bebê estava esperando por ele. Agora, ela estava maior e usava as roupas da mãe. Além disso, havia um cartão dourado, ou seja, o cartão com o prêmio. Irmão, porque provavelmente é o que Gi-on teria feito. Além disso, vemos que o irmão de Sebiok e sua mãe finalmente se reencontram. Depois de tantos anos, finalmente voltaram a se ver. Por sua vez, Bong-sok ficou com o hotel de Gi-hun e planejava reformá-lo para ganhar a vida de forma honesta. Depois descobrimos que quem havia roubado o dinheiro foi o líder. Ele pegou tudo para levar para a filha de Gi-on. Ele diz a ela que seu pai deixou aquela caixa para ela. No começo, ela diz que não quer receber nada. O líder lhe dá a terrível notícia de que seu pai morreu e que entregar aquela caixa era sua última vontade. O líder, no final, mostrou um pouco de compaixão, mas continuava sendo o líder, afinal de contas. Na cena final, vemos que uma mulher estava jogando dade com um mendigo, ou seja, ela estava recrutando novos jogadores, mas desta vez em outro país. Ou talvez, como diziam os rumores, que existe um Round 6 em diferentes partes do mundo, e não só na Coreia do Sul. E é assim que termina essa história. Espero que tenham gostado do resumo. Me contem nos comentários o que acharam do final da série. Eu gostei, embora eu gostaria mais que Gi-on tivesse sobrevivido. Me contem nos comentários se vocês gostam da ideia de que existe um Round 6 no México, nos Estados Unidos e em diferentes partes do mundo. Eu acho genial. Quero ver mais jogos e rostos diferentes, só espero que não estraguem rápido. Obrigado por acompanharem até o final. Se gostaram, deixem o like e inscrevam-se no canal para não perder resumos. Até a próxima!